Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar uma decisão do STJ do último informativo. O último informativo no momento em que eu gravo esse vídeo é justamente o 676. A decisão é do recurso especial 1.861.550. É uma decisão que muito provavelmente vai estar nos próximos concursos da advocacia pública, justamente porque o tema é afeto à Fazenda e diz respeito diretamente a ela, ou seja, a Fazenda Pública em juízo. O tema é juros de mora e correção monetária nas condenações da Fazenda. Sobre esse tema, inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal que viralizou, onde eu expliquei exatamente o passo a passo da novela que o Supremo implementou na declaração da inconstitucionalidade da famosa emenda do calote. Eu já tenho um vídeo sobre o tema, mas nesse vídeo, nessa decisão do STJ, nós vamos analisar exatamente a repercussão daquela decisão do Supremo no cumprimento de sentença. Bom, calma, vamos primeiro, como de praxe aqui no canal, analisar um caso, ou seja, imaginar um caso, a partir do qual nós vamos entender como decidiu o STJ. Preste atenção, porque essa decisão é importante para os teus concursos, especialmente da advocacia pública. Imagine o seguinte caso, em ação contra a União, aqui pode ser Estado ou município, tanto faz, Ebesco teve os valores de sua ação corrigidos pela remuneração oficial da caderneta de poupança, ou seja, Ebesco teve os valores que são devidos a ele na ação, corrigidos monetariamente pela taxa referencial, a famosa TR, que é efetivamente o que corrige monetariamente os valores depositados em poupança. Isso por força do que está previsto lá no artigo 1º-F da Lei 9494, no momento em que Ebesco tinha essa ação em curso. A decisão transitou em julgado nesses termos, ou seja, dizendo que a correção dos valores de Ebesco se dá pela TR, correção monetária. Entre o trânsito em julgado e o cumprimento, ou seja, entre o momento em que transitou em julgado e o momento em que Ebesco inicia o cumprimento, o Supremo disse em repercussão geral o seguinte, preste atenção porque isso aqui o Supremo disse nesse recurso extraordinário 870.947, que é um recurso extraordinário que praticamente diz a mesma coisa que eu expliquei no vídeo sobre a emenda do calote. Olha o que o Supremo disse. O artigo 1º-F da Lei 9494, com a redação dada pela Lei 11.960, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Ou seja, não corrige monetariamente. E ao não corrigir monetariamente, porque a TR é menor do que a inflação, o Supremo disse que estaria violado o direito de propriedade, portanto, o que diz o artigo 1º-F da Lei 9494 é inconstitucional. Aí veja, nós temos Ebesco, vencedor de uma ação contra a União, e tem uma decisão transitada e julgado para Ebesco dizendo que a correção monetária dos valores dele na ação contra a Fazenda, contra a União, são corrigidos via TR. Entre essa declaração judicial com trânsito em julgado e o início do cumprimento, o Supremo veio e disse que a TR é inconstitucional. Muito bem. Ebesco pode, então, no cumprimento de sentença, pedir ao juízo do cumprimento, da execução, que adeque a correção monetária ao entendimento do Supremo firmado em repercussão geral. Essa situação aqui é importante e é justamente isso que decidiu o STJ, ou seja, essa é a pergunta que foi levada ao STJ por meio do processo judicial, por meio do recurso especial que nós vamos analisar a partir de agora, ou seja, vamos analisar a resposta que deu o Superior Tribunal de Justiça a esse questionamento. É possível adequar no cumprimento de sentença a correção monetária quando a decisão transitada de julgado disse que ela seria pela TR e isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo? Vamos, portanto, para a resposta a partir da análise de premissas. Primeira premissa, a partir de quando vale a declaração de inconstitucionalidade do Supremo? A resposta para isso está no artigo 28 da Lei 9868/99. Olha o que diz esse dispositivo. Dentro do prazo de 10 dias, após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. Então, a partir do que diz o artigo 28 da Lei 9868, é que nós temos a validade da declaração de inconstitucionalidade. A conclusão é essa aqui, ó. Assim é que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo do Diário Oficial, exatamente o que diz o artigo 28 da Lei 9868.
atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. No caso de Ebégico, a sentença dele transitou em julgado antes da publicação no Diário Oficial dessa decisão do Supremo. Justamente porque diz aqui, ó, entre o trânsito em julgado e o cumprimento. Então, óbvio que a publicação dessa decisão se deu após o trânsito em julgado do processo de Ebégico. Então, a premissa 1 é essa. A partir de quando vale a declaração de inconstitucionalidade do Supremo? A partir da publicação no Diário Oficial dessa decisão, é o que diz o artigo 28 da Lei 9868. Muito bem. Segunda premissa. A inconstitucionalidade pode retroagir para rescindir coisa julgada ou decisões judiciais já afirmadas? Aqui o Supremo tem um outro julgado, dessa vez de 2015, no recurso extraordinário 730.462, que diz o seguinte, ó, a decisão do Supremo Tribunal Federal, presta atenção, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, se não houver trânsito em julgado, ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do 485, inciso 5 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. O 485, inciso 5 do CPC, aqui o Supremo se referia ao CPC de 73. O correspondente ao 485, inciso 5 do CPC hoje é o 966, inciso 5. Ou seja, é cabível a rescisória quando a decisão transitar de julgado violar manifestamente norma jurídica. Era o que dizia o 485, inciso 5 do CPC de 73, é o que diz o 996, inciso 5 do CPC de 2015. Então essa parte aqui você precisa adaptar. E o prazo decadencial é de 2 anos, isso estava no 485 do CPC de 73, que tem correspondência com 975 do CPC 2015, ou seja, o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, prazo decadencial 2 anos. Então o que é que o Supremo disse? Disse o seguinte, ó, a declaração de inconstitucionalidade no caso de Ebégico não tem o condão de rescindir a sentença que mandou atualizar os seus valores pela TR. É preciso que Ebégico ajuize, portanto, o quê? Ação rescisória. Nesse caso, o Supremo decidiu isso desde 2015, nesse recurso extraordinário aqui. Já temos praticamente a resposta de Ebégico, mas como é que isso ficaria? Vamos lá, ó. Declaração de inconstitucionalidade do Supremo, devidamente publicada nos termos do artigo 28 da Lei 9868. O que acontece com decisão judicial anterior? Se essa decisão judicial anterior estiver no curso de um processo em andamento, a decisão judicial se adequa ao que disse o Supremo ou a parte interpõe recurso. Se o processo estiver em andamento, é simples. Ou o juiz adequa a decisão, se ele ainda puder fazer isso, ou a parte interpõe recurso, e aí a instância recursal adequa ao que disse o Supremo em repercussão geral. Se houver trânsito em julgado antes do prazo decadencial, ainda cabe ação rescisória. Se houver trânsito em julgado e já escoado o prazo decadencial para ação rescisória, a decisão permanece, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade do Supremo. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante. Então, esquematizado, é assim que funciona a partir do que decidiu o Supremo aqui nesse recurso extraordinário em 2015. De novo, a inconstitucionalidade não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado um entendimento diferente. Vai ser preciso recurso se a decisão não transitou em julgado, vai ser preciso ação rescisória se a decisão transitou em julgado e ainda houver prazo decadencial para tanto. Muito bem. O STJ, no recurso especial que nós estamos analisando, disse o seguinte, ó, aí seria a resposta que o STJ deu ao caso de Ebégico. Na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada de julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do Supremo firmado em repercussão geral. Não cabe fazer isso no cumprimento de sentença. Ebégico tem que buscar a via da rescisória se houver prazo decadencial para tanto. Então, em complementação ao que disse o STJ, no caso de Ebégico, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, se houver prazo para tanto, não é cabível ao juiz da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então essa tabela responde tudo, ó. No curso do processo, o Supremo declarou inconstitucional algum dispositivo legal que fundamenta decisões. Essas decisões no curso do processo se adequam ao que disse o Supremo, o juiz, se puder fazê-lo, o fará, ou então a parte interpõe recurso no curso do processo e a instância recursal adequa o entendimento do Supremo ao caso dos autos. Se houver trânsito em julgado antes do prazo decadencial da rescisória, necessidade de ação rescisória para modificar os parâmetros da decisão que transitou em julgado.
Agora, se houver trânsito em julgado, escoado já o prazo decadencial para rescisória, a decisão permanece, mesmo que contrária ao novo entendimento do Supremo acerca da declaração da inconstitucionalidade, mesmo que do fundamento legal que estabelece a decisão transitada em julgado, ou seja, a decisão transitada em julgado tem por fundamento uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo, mas isso permanece em razão da segurança jurídica, porque não há mais prazo para a ação rescisória. Essa decisão do STJ é importante e adequada ao caso de Ebesco, nós temos essa resposta como acabamos de ver. Então preste muita atenção, porque no cumprimento de sentença, o juiz não pode adequar a correção monetária das condenações contra a Fazenda da TR para o IPCAE, porque o cumprimento de sentença não se presta a isso. Para que essa modificação aconteça, é preciso que essa decisão transitada de julgado não tenha escoado o prazo decadencial para a rescisória, e para ajustar isso será necessária a rescisória nos termos do que disse o Supremo e nos termos do que confirmou o STJ no recurso especial 1.861.550, analisado no informativo 676 que eu estou tratando agora nesse vídeo. É o que decidiu o STJ a partir daquilo que disse o Supremo no RE 870-947 e o que disse o Supremo sobre a eficácia das suas decisões quando diante de decisões que já transitaram em julgado no RE 730-462. Duas decisões muito importantes do Supremo analisadas nesse vídeo, além dessa decisão no recurso especial do STJ, que diz muito sobre a atuação da Fazenda para situações desse tipo e que pode muito bem estar nas tuas próximas provas de advocacia pública. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.